Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça, competindo-lhe, inciso 1, opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça, ou de um quarto de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional. Inciso 2. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na lei orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Inciso 3. Aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares. Inciso 4. Propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de 2/3 de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa. Inciso 5. Eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público. Inciso 6. Destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público pelo voto de 2/3 de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa. Inciso 7. Recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. Inciso 8. Julgar recurso contra a decisão. A linha A. De vitaliciamento ou não de membro do Ministério Público. A linha B. Condenatória em procedimento administrativo disciplinar. A linha C. Proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. A linha D. De disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público por motivo de interesse público. A linha E. De recusa prevista no parágrafo 3º do artigo 15 desta lei. Inciso 9. Decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar. Inciso 10. Deliberar por iniciativa de um quarto de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça que este ajuize ação civil de decretação de perda do cargo de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos nesta lei. Inciso 11. Rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Desempenhar outras atribuições que lhes forem conferidas por lei. Parágrafo único. As decisões do Colégio de Procuradores da Justiça serão motivadas e publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. Artigo 13. Para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça com um número superior a 40 procuradores de justiça, poderá ser constituído órgão especial, cuja composição e número de integrantes a lei orgânica fixará. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses previstas nos incisos 1, 4, 5 e 6 do artigo anterior, bem como a outras atribuições a serem deferidas à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela Lei Orgânica. Seção 3. Do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 14. Lei orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, inelegibilidade e prazos de sua cessação, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. O Conselho Superior terá como membros natos apenas o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Inciso 2.
São elegíveis somente procuradores de justiça que não estejam afastados da carreira. Inciso 3. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em eleição, na forma da Lei Complementar Estadual. Artigo 15. O Conselho Superior do Ministério Público compete, inciso 1, elaborar as listas sextuplas a que se referem os artigos 94, caput e 104, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal. Inciso 2. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos à remoção ou promoção por merecimento. Inciso 3. Eleger, na forma da lei orgânica, os membros do Ministério Público, que integrarão a comissão de concurso de ingresso na carreira. Inciso 4. Indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antiguidade. Inciso 5. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça promotores de justiça para substituição por convocação. Inciso 6. Aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público. Inciso 7. Decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público. Inciso 8. Determinar, por voto de 2/3 de seus integrantes, a disponibilidade ou remoção de membros do Ministério Público, por interesse público assegurada ampla defesa. Inciso 9. Aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações formuladas a esse respeito. Inciso 10. Sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações sem caráter vinculativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no exterior. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Exercer outras atribuições previstas em lei. Parágrafo 1º. As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas e publicadas por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. Parágrafo 2º. A remoção e a promoção voluntária por antiguidade e por merecimento, bem como a convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado. Parágrafo 3º. Na indicação por antiguidade, o Conselho Superior do Ministério Público somente poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de 2/3 de seus integrantes, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso, interposto com apoio na alínea E do inciso 8 do artigo 12 desta lei.